atrás eu acho que eu poderia ter pensado em alguma aplicação que a gente pudesse fazer no final, sabe? Desenvolver e, tipo, não que eu fizesse ela antes e fosse passar para vocês, sei lá, a gente tenta fazer do zero aqui. É bom que tudo que for dando errado a gente ia resolvendo junto, mas eu não cheguei a ter essa ideia nem do que fazer e nem essa ideia de fazer isso de fato. Então, acaba que vocês vão ser prejudicados por isso, porque seria bom vocês já fazerem uma aplicação, assim, já falar, nossa, que legal e tal, mas, assim, o que eu aconselho vocês é vocês tentarem fazer alguma coisa que vocês queiram. Trabalho da faculdade aqui, fiquei sabendo que dá para fazer em Python, mas eu não sei fazer em Python. Cara, tenta procurar em algum lugar aí como é que faz isso em Python. Destrincha o seu problema em vários probleminhas e tenta ver como é que resolve cada um em Python. Acho que é importante você estar construindo essa aplicação para você aprender. Mas, dito isso, né, vamos continuar aqui. Para quem ainda não está ligado, amanhã é feriado, então fiquem felizes. Eu fiquei muito feliz na hora que eu lembrei disso. Deixa eu já começar a apresentar aqui. Certo. A gente viu a parte de funções ontem, não sei se vocês se lembram. E essa parte de funções, né, era como é que você pega rotinas no seu Python que você vai executar N vezes, você vai com certeza repetir aquilo lá várias vezes, ou às vezes fica só feio, um grande trecho de código, e aí eu vou e escrevo uma função que executa aquilo lá, fica mais organizado, bem mais fácil da pessoa entender. Se você tem, tipo assim, às vezes para você acessar o nome de uma pessoa, modificar o valor e depois salvar o nome de novo. Talvez cada uma dessas coisas gaste umas 10 linhas de código. Ao invés de fazer um código com 30 linhas, faz um código com 3 funções, cada uma dessas para fazer o que eu falei para vocês, e só faz as 3 chamadas lá. Isso vai deixar o código um pouquinho maior, em termos de número de linhas, mas ele vai ficar bem mais estilizado, bem mais bonito e bem mais apresentável, bem mais chamativo, e todo mundo que vê o seu código vai conseguir entender bem mais fácil. Então, é uma vantagem aí que não se despreza nessas funções. Essa parte Ué, eu deixei vazio? Acho que era só para mostrar para vocês o que o range faz. Não, eu com certeza me esqueci disso aqui. Não era para estar vazio, não. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que o range faz aqui, né? A função range, se a gente simplesmente tentar ver quem é ela, né? Jogar, sei lá, vou nem... vamos investigar aqui, fazer um type. Range, vamos ver que tipo que é. Ele não recebeu nada, tá? Vamos fazer range 1. Ele me fala que é do tipo range, então isso aqui é um objeto, ele tem um tipo. Vamos tentar fazer o help, que é aquela parte que eu ensinei para vocês lá no início, para ver o que o Python pode falar sobre a gente, né? E tal, range object, ela te dá o start e stop, né? Retorna um objeto que produz uma sequência de inteiros do início até o final, e aí você vê bastante isso aqui, né? O start é inclusive e o stop é exclusive, que é aquela parte desse número que eu coloco aqui no stop não estar incluído, e aí ele anda de step em step. Aqui ele não está dando muitas informações, né? Mas se eu fizer range de 0 a 10, por exemplo, ele não me retorna, por exemplo, ele não retorna uma lista que vai de 0 a 9. O range, ele não é um objeto que retorna, ele é um tipo de objeto especial, que tem uma performance maior, que ele vai, meio que, ele é iterado, né? Você entra nele, ele te retorna 0. A hora que você entra de novo, ele te retorna 1. A hora que você entra de novo, ele te retorna 2. A hora que você entra de novo, ele te retorna 3. Então, você percebe que ele não cria o 0 a 10 na memória e deixa lá guardado para você ir pegando. Toda vez que você indaga ele te fornece só um valor. Isso faz uma otimização de memória, né? É melhor você fazer um código que é for, e se você quer rodar de 0 a 9, você escreve range de 0 até 10, é melhor, é mais performático você fazer aquilo ali que eu fiz, do que já especificar aqui, por exemplo, for i, in,
e criar uma lista aqui, que vai de 0, 1. É tanto mais difícil até fazer dessa forma. Não faz muito sentido, sabe? E ele é feito para essas iterações mesmo. Você não vai querer criar uma lista de 0 a 10 e vai criar ela dessa forma. Como eu falei, isso aqui não cria uma lista de 0 a 10. Ele é um iterável. Um iterável em Python é qualquer coisa que você itera sobre ele, mas ele é um iterável de um tipo especial, que ele gera os valores conforme você requisita para ele. Você requisita um, a hora que você requisita, ele te dá o próximo da sequência, a hora que você requisita, ele te dá o próximo. Então, ele não cria a sequência. Ele te dá o próximo da sequência sempre que você pede para ele de novo. Que é exatamente o que o for faz. Ele pede de novo para esse negócio. Pede de novo, pede de novo. Então, a gente vai usar ele bastante aqui. Outra coisa, se você tem questões que eu acho que já eu falei, mas mesmo assim não custa nada, eu vou colocar IIV, que é de Index e Value, em enumerate. E aqui eu tenho que colocar o nome de uma lista, né? Posso simplesmente fazer igual eu fiz na outra aula lá, sei lá, vou criar uma L aqui, é uma lista que contém, sei lá, batata e batata também, não importa a lista aqui não, só quero colocar alguma coisa para rodar. E aqui eu posso ter tanto acesso ao I, quem é o I dessa lista, né? Quanto a quem é o próprio valor. É uma coisa diferente do que fazer um for que você só tem... você só pega o valor. Estou reprisando essa parte de for mesmo que a gente viu função, porque esse enumerate aqui e esse range, eles são importantes. E eu acho bom eu apresentar eles aqui antes de chegar a hora de que eu apresentasse realmente, né? Mas esse documento aqui em vazio, eu realmente fiquei chateado agora. Não era para estar isso aqui, não. Mas talvez é porque não tinha muita coisa. Eu não lembro o que eu pensei na época. Mas dá para ver que não é muita coisa, né? Assim como eu já falei para vocês. Você cria um range de 0 a 10 e ele funciona dessa forma que eu descrevi, né? Ele não cria a lista inteira. Isso dá mais performance para ele do que criar um objeto em memória para depois você iterar sobre ele. Aqui ele é um gerador que se chama. Ele cria o elemento conforme você itera. Ele não é uma lista que você itera em todos os elementos. Ele cria o próximo elemento conforme você itera nele. Ele é mais dinâmico e por isso ele é mais performático. Mas certo, saindo do range aqui, vamos para outra parte que é crucial, né? A partir do momento que você sabe alguma coisa em Python, você vai querer fazer coisas que são melhores, né? Mais complexas. Vou começar aqui pelo exemplo do NumPy, né? Mas não necessariamente. Você pode fazer, sei lá, importar um módulo que toca músicas, um módulo que faz jogo, um módulo que faz o que você quiser, um módulo que abre o navegador, um módulo que envia e-mails, um módulo que, eu sei lá, o quanto eu conseguir ficar pensando aqui, a gente vai encontrar vários módulos. Pesquisem aí, 10 módulos interessantes. Aí tem um módulo que você pode fazer imagem, aí você pode fazer tratamento de imagem, você desfoca a imagem, você pode colocar efeitos nela, dar um resizing, cortar a foto. Então, cada módulo tem o seu poder aí. E, como eu falei, né, não acho que compete eu ficar pesquisando todos aqui, mas saibam que existe para fazer qualquer coisa. E todas as vezes que você quer importar um pacote, o que você faz? Esse pip aqui, não necessariamente você precisa fazer. Por quê? Porque o Colab, como ele é uma ferramenta de incentivo à busca e pesquisa e aprendizado de inteligência artificial, ele já vem com o NumPy, ele já vem com o Scikit-learn, ele já vem com o TensorFlow, já vem com outras coisas lá também. Já vem com o Matplotlib. Esse tipo de coisa que já vem nele, você não precisa pedir para instalar, né? O que acontece, por exemplo, quando você tem o Python na sua máquina? Se eu vier aqui no CMD, por exemplo, aí eu coloco Python aqui. Se eu colocar aqui import NumPy, ele fala que ele não sabe o que é esse NumPy, porque o meu NumPy na minha máquina está instalado em outro lugar. Isso aqui é o quê? A máquina só tem o Python nativo, ela não tem esse pacote aqui. Aí o que você faz naturalmente? Você teria que vir aqui no seu negócio, dar um pip install e escrever o nome do módulo. Eu não vou rodar aqui porque eu não quero que ele instale no lugar onde ele está. E por quê? Porque você conhece, mas vamos supor que você não conheça.
Você vai abrir uma aba aqui e você vai naturalmente pesquisar o que você quer saber aqui. Vamos supor, eu quero saber NumPy do Python, que é o módulo lá. Aí, ó, achei aqui o site do NumPy. Não é install, é tipo install. Ele mesmo vai me falar como é que você faz no Conda, que é quando você baixa um negócio chamar na Conda, como é que você faz no pip normalmente. E você só escreve pip install NumPy. Isso aqui, eu estou mostrando para vocês verem que o pip é um instalador. Vamos supor que vocês querem mexer com TensorFlow. Então, TensorFlow Python, que é a biblioteca de fazer. Ó, entra no site do TensorFlow aqui. É a biblioteca de fazer as coisas de redes neurais. Então, olha aqui para você ver. Pip install TensorFlow. Ele tudo vai te ensinar que é esse pip. No próprio site ele te ensina que é esse pip. Aqui existe até o TensorFlow 2, que é a versão mais recente, mas ó, você instala da mesma forma. E o que isso significa? Que toda vez que você não tiver um módulo, você vai ter que instalar ele. Eu vou abrir aqui porque eu acho coerente mostrar. Novamente, vocês não precisam ter o Python na máquina de vocês. Eu estou só mostrando isso aqui para vocês terem uma visualização melhor. Fica melhor. Quando você instala na própria máquina, existe um negócio que se chama Virtual Environment, que é você criar um ambiente virtual do seu projeto, né? Se cada projeto exige diferentes pacotes, você vai criar diferentes ambientes virtuais para os seus pacotes. Se eu vier aqui nas configurações, aqui, por exemplo, e aqui no interpretador Python, que ele está usando para esse projeto aqui, vou deixar ele carregar. Isso aqui são todos os pacotes que ele está usando nesse projeto aqui. Fora esses aqui, não tem nenhum que, a hora que eu tentar importar aqui, vai dar erro. Ou seja, cada projeto tem um número de pacotes instalados. Por que é normal você simplesmente chegar e importar direto o NumPy, por exemplo? Como eu falei, porque ele já está instalado. Muito comum você tentar importar alguma coisa que não vai estar instalada. Por exemplo, se eu tentar importar aqui, aquele que estava escrito lá, aquele control. Import control. Opa, isso eu quero não. Control. E eu tento executar. Eu vou falar que não existe um módulo na máquina. Como que eu instalo esse módulo que não existe, né? É só escrever pip no seu terminal, quando você quer instalar no computador, mas no Colab, para dar comandos de terminal, você precisa colocar uma exclamação antes. Só isso. Então, exclamação, pip, install, NumPy. O instalador é o pip, você está chamando ele para instalar o módulo NumPy para você. Na hora que a gente roda, olha, ele está falando como já existe o NumPy aqui, né? Ele só fala isso aqui. Eu vou passar uma coisa aqui para vocês que pode ser uma dica, né? Caso você está fazendo um projeto lá para qualquer coisa que você quer fazer o projeto e você está tendo que baixar um módulo aqui dentro do seu Colab, e aí, sei lá, aqui deu uma linha porque já foi baixado, mas vai juntar várias linhas aqui, porque cada uma dessas linhas é ele baixando um fragmento do pacote e tal, e vai ficar feio para você apresentar isso como um projeto. Então você vem aqui e coloca traço Q. Se não me engano, é traço mesmo, que é de quiet. Aí ele vai ficar quietinho. Olha, ele está fazendo e ó, não deu log de saída, porque eu coloquei traço quiet. Vou deixar isso aqui pode ser útil para vocês. Certo. Dado que o nosso Colab, a nossa máquina, essa máquina virtual aqui, ó, essa máquina que está no back-end do Google, que é a que eu estou usando, ela já tem o NumPy, como é que a gente importa? Como o Python é muito só de fala mesmo, você importa com import. Import para mim o NumPy. Quando você importa, ele importou o NumPy, agora dá para você fazer a chamada das funções que tem lá dentro do NumPy. E aí vamos lá, né? Vamos ver o que tem lá dentro. Ó, NumPy, ponto. Olha, tem isso aqui tudo. Descendo. Tudo que está aqui, o NumPy faz. Tudo. O negócio enrolando lá. Vamos ver se eu consigo chegar mais embaixo.
Tá. Tem alguns que, por exemplo, isso aqui, que às vezes são formatos de dados. Nem tudo aqui são funções, viu? Por exemplo, esses complexos aqui não são funções exatamente. São formatos de dados, né? O int. Ó, bool8, às vezes ele tem dentro dele mesmo. Mas, por exemplo, uma coisa comum, né? Você pode fazer uma chamada de uma função cosseno. Ele vai achando ali, ó, cosseno. Tem cosseno H, mas vamos cosseno. Eu quero cosseno do quê? A hora que eu abrir aqui, né, ele já vai ver. Vamos falar aqui, cosseno de x, ó, em radianos que o cosseno tem que ser. Se tem que ser em radianos, eu já vou fornecer alguma coisa como 90 graus, que é π sobre 2. Então, o que é π? Eu posso acessar, o π tem dentro do NumPy, NumPy.π, olha lá, sobre 2. Então, ele vai me fazer o cosseno de π sobre 2. Fez. Bonitinho. Por que deu esse número aqui, né? Porque o cosseno de 90 é 0. Só que a precisão dele é tão boa que 6 vezes 10 dá menos 17, dá para você encarar como se fosse 0. Como ele não faz o cosseno por definição, digamos assim, igual a gente faz na cabeça, ele faz por aproximação numérica, ele para das interações dele da aproximação numérica lá, a hora que está a menos 17, ou seja, é uma aproximação muito boa. Quase 0 isso aqui. Ou seja, já dá para você saber que se você quiser uma precisão muito, muito grande, eu nunca soube de nenhuma área que precisa de uma precisão tão grande assim, que exista, né? Só se for alguma coisa, sei lá, você mexer com coisas atômicas, dimensões atômicas, coisas às vezes biológicas, não sei. Você nunca vai precisar de uma precisão maior do que essa, né? Então o NumPy ele consegue fazer, e se você precisar, muito provavelmente existem outros módulos, tipo o SciPy, ou outras partes científicas do Python que são para fazer esse tipo de coisa. Mas, uma coisa que você vai ver muito na linguagem é a pessoa fazendo import assim. Você não escreve, tipo, import NumPy e todas as vezes que você quer usar o NumPy, você vai ter que escrever NumPy. Isso dá até coceira, pelo menos para quem fez a linguagem, né? E o que eles fizeram? Olha, está até me indicando que eu posso usar um alias ali. Você fala que você quer importar usando esse apelido aqui, ou seja, eu não quero escrever NumPy. Porque tem a biblioteca, por exemplo, que chama matplotlib, e muitas das vezes a gente importa a parte dela que faz plotagem, que é o pyplot, para fazer gráfico. Opa. E aí, você vai escrever esse nome aqui inteiro, todas as vezes que você quiser fazer qualquer coisinha do gráfico? Não. Aí a galera coloca um apelido, SPLT. Esses apelidos, eles são conhecidos na comunidade, viu? Não é você chegar e falar assim, NumPy eu quero chamar de N, e é isso aí, sou eu. Não. Sim, vai funcionar? Vai, eu posso colocar qualquer coisa aqui, eu posso chamar de batata, e eu posso fazer aqui batata, e eu posso colocar aqui batata também. Não vai dar nenhum problema, você chama do que você quiser. Porém, é uma convenção da comunidade, lembre-se que muito provavelmente você vai precisar seguir essas regras, porque você vai aplicar isso aqui, alguém tem que entender, ou até mesmo você tem que entender esse código depois. E é uma convenção, por exemplo, do NumPy, se chamar de NP. Todo mundo só chama o NumPy de NP nos códigos. É muito incomum você ver a pessoa escrevendo NumPy assim. Certo? Então aqui você vai fazer de novo, chamar o módulo NumPy com a função cosseno e pedir o cosseno de π sobre 2, que deu uma coisa muito próxima de 0. Melhor que isso ainda, se você vai usar só a função cosseno e o número π, por que é que você vai importar o NumPy inteiro? Porque aqui eu estou importando o NumPy inteiro e chamando essa função que está lá dentro do NumPy, chamando esse número que está lá dentro do NumPy. Por que você vai importar ele inteiro se você vai usar só essas duas coisas? Otimize o seu código, deixe ele mais leve possível, digamos assim. Então, eu posso pedir lá para ele, do NumPy, importe a função cos e o π, né? Ele não sabe, você, nesse momento, você não tem que especificar que isso aqui é uma função e isso aqui é uma constante, por exemplo. Só fala, importe lá dentro do NumPy o cos e o π. Aí, agora dá para você usar diretamente, cos e π. Bonitinho. É melhor fazer assim, todos os códigos, digamos assim,
que se preocupam com performance, são levemente profissionais, vão usar isso aqui, porque o NumPy é muito grande. Qualquer módulo, ele se aplica a muitas situações, e não necessariamente você vai querer abranger todas essas situações. E não necessariamente, assim, 100% das vezes, praticamente. É muito difícil você querer muita coisa. Existe outro jeito de fazer essa importação, onde você importa tudo aqui, essa aqui e essa aqui, que é usando o asterisco. O asterisco no Python não tem nada a ver com o asterisco no C. E quem nunca conheceu o C está abençoado por não ter conhecido. O asterisco aqui significa tudo. É o mesmo asterisco que a galera usa muito na programação. Por exemplo, se você, em alguns tipos de interpretação de linguagem de computação, né, se você quer todas as músicas que têm extensão MP3, você coloca asterisco.mp3 e a máquina entende que é tudo que o final foi MP3. Ué, isso aqui é uma coisa muito boa de se entender, né? Muito lógica de se entender. Então, existe esse jeito também de fazer no Python, onde do NumPy, e aí você coloca from, assim como você colocou aqui, né? From NumPy, ou seja, de dentro do NumPy, importe só essas funções, e aí de dentro do NumPy, você vai importar tudo. E aí você vai usar, igual você usava esses nomes aqui, só que, infelizmente, nessa tática aqui, você importou literalmente tudo. Aí, lembra que eu te falei lá que costuma-se fazer assim quando é mais profissional, por quê? Porque você não quer importar tudo. Aí você me falou, então por que tem isso aqui? Que bobeira, se eu não ia importar tudo, imagina que um projeto grande, né, ele é mais descentralizado, mais orgânico, lá, mais distribuído. E aí você tem várias pessoas que fazem vários códigos. E da mesma forma que eu tenho o NumPy aqui, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se eu abrir uma pasta qualquer aqui, sei lá, vou entrar na minha área de trabalho aqui, vou criar uma pasta, qualquer coisa aí. Aqui eu vou ter um arquivo ali que eu vou colocar ele como .py, não sei o que, eu vou chamar ele de não sei o que, .py. Ele não é .py não, viu? Só chamei ele para vocês entenderem, imaginarem na cabeça de vocês, isso aqui é um .python. Aí você vai e cria outro aqui, vai criar outro aqui. Esse aqui é o segundo, e ele também é um arquivo do Python. Dentro desse arquivo do Python, né, dá para você simplesmente chegar lá e mandar ele importar, vou colocar um nome mais factível nisso aqui, para não ficar mal explicado. Cadê meu Deus? Dentro desse arquivo aqui, que é outro arquivo Python, você consegue importar aquele primeiro ali. Você consegue simplesmente fazer isso aqui. Você coloca, sei lá, importe primeiro SPR, vamos supor que você chamou dessa forma. E que dá para você usar as funções que estiverem dentro do PR. Vamos supor que lá você colocou, sei lá, não sei o que você pode ter codado lá de funções. Vamos supor que, realmente eu sem criatividade para supor que você tenha feito alguma coisa. Mas você pode puxar várias funções. Vamos supor que você criou o cosseno lá, sei lá, você pode fazer PR cosseno. Simplesmente porque está no mesmo diretório aqui, pr.seno. E ele vai acessar, ele vai importar quem é esse primeiro, aí ele vai acessar ele com esse nome, e você pode acessar as funções que estão lá dentro. E aqui dentro do primeiro, né, para fazer o comparativo aqui para vocês, o que vai estar acontecendo, né, é que aqui dentro do primeiro, você vai ter um def cos, que recebe um número n qualquer, e aqui dentro vai ter alguma coisa, vai ter seu trecho de código, né? Não importa o que você vai escrever ali, mas aí no final ele vai retornar cosseno. Vai retornar aquele número lá. Não vou chamar de cos, né? Vou chamar de cosseno. E vamos supor que aqui no final, aqui você conseguiu pegar que o cosseno é sei lá o quê, que você conseguiu codar para essa função retornar o cosseno. Então, aqui no arquivo de texto, primeiro, que não é um arquivo de texto, é um .py, na verdade, me desculpem, você consegue criar funções e criar mais funções, e def não sei o quê. E no outro, que está na mesma pasta, você consegue simplesmente mandar um import primeiro SPR. E se tivesse num caminho diretório, eu acho que eu já fiz isso uma vez, eu acho que tem como você colocar assim, tá lá o nome pasta 2 e dentro da pasta 2 está o primeiro. Dá para você fazer esse tipo de coisa aqui, entendeu? Quando você está dando um projeto.
Então, exemplificando, vamos supor que você cria um arquivo Python só para deixar suas funções, para ficar tudo muito bem organizado. Aqui, sei lá, qualquer coisa ali. E aí, o seu segundo arquivo, você quer usar todas essas funções que você deixou nesse arquivo separado. Então, você coloca lá, from primeiro, import, tudo. Então, eu só deixei mais organizado, entende? Eu deixei no mesmo diretório aqui, na mesma pasta, o arquivo onde está todas as funções, mas eu puxo elas dessa maneira, para esse segundo arquivo aqui, para não sobrecarregar esse código aqui com milhares de linhas sem necessidade. A coisa fica mais distribuída e organizada. Estou fazendo toda essa enrolação aqui só para explicar o porquê que isso aqui tem utilidade, mesmo que não seja profissional importar tudo, porque às vezes você está organizando o seu código. Então, é útil. Às vezes você está descentralizando a sua aplicação, né? Ao invés de fazer um negócio de 1000 linhas, você faz 3 de 300 ali e fica mais bem organizado. Isso é muito comum. Certo? Explicado isso aqui, né? Vou até deletar tudo que foi feito aqui. Tá. Vamos continuar aqui. Mostrado, né, para que funciona isso aqui. Vamos fazer algumas operações aqui, né? Incluindo o help pode ser usado. Mas vamos fazer coisas, por exemplo, para você investigar um pacote, né? Você não necessariamente vai ficar refém de vir aqui e perguntar NumPy não sei o quê, NumPy não sei o quê. Às vezes é mais fácil você vir aqui e investigar quais funções ele tem. Olha, ele tem todas as funções, tudo isso aqui está dentro dele. Ó. Isso aqui, aqui tem mais. Ah, tem mais. Ah. Tá estranho aqui. Tudo isso aqui está dentro do NumPy. Tudo. É a mesma coisa que a gente vê quando a gente escreve NumPy, ponto, e aparece uma listazinha lá. Isso aqui é pedir para o Python mostrar isso de fato, né? Às vezes dentro de uma IDE que você vai... No Linux tem como você simplesmente criar um documento de texto, igual eu fiz ali, e salvar ele como .py, e ele entende que é para interpretar como Python. Dentro do Windows tem como pedir para interpretar o documento de texto como Python também. E aqui você vai poder, tipo assim, dentro de documentos de texto, assim, você não tem essas facilitações da IDE que você só clica e ela aparece aquele pop-upzinho lá, quer ver? Ah, aqui não está aparecendo. Aí se eu escrever NumPy, NumPy ponto, ele já me dá esse pop-up aqui bonitinho. Então, saber esse dir ali que eu estou passando para vocês pode ajudar vocês numa situação dessas. Mas vamos lá, deixa eu... Nossa, agora... limpar saída. Aí, só para não ficar desorganizado aqui, que a saída estava muito grande. E aí, por exemplo, o que você vai fazer? Sobre determinada função de pacote, podemos utilizar a função help. Vamos tentar usar a função help. Opa! Por que eu escrevi show the error? Não teve erro nenhum. Acho que era para lembrar de mostrar para vocês alguma coisa, mas... Enfim. Deixa eu subir aqui. Função cosseno. Classo, func, não sei o quê. Ah, tá. Olha que coisa legal. Olha o que ele te fala. O help não funciona do modo normal. Ele só te dá isso aqui, né? As ufuncs são as funções que operam elemento a elemento em arrays. Arrays são tipo listas do NumPy. Para ver a documentação de uma func específica, use o info. Por exemplo, np-info, np-seno. Então, ele está mostrando o que é para você fazer, porque o help não funciona dentro do NumPy. Isso é uma coisa do NumPy. Você pode encontrar outras coisas. Se você fizesse isso sem ser do... Acho que esse era o erro que eu tive que mostrar para vocês. Se você fizer no enumerate, ele vai te falar o que é o enumerate, vai falar o que ele faz, tal, te dá exemplos, como sempre mostrei ele para vocês. Então, vamos tentar fazer isso. Vamos fazer lá o np.info e fazer ali np.cosseno. Vamos ver o que ele dá para a gente. Como que np não está definido? Ué. Ele substituiu quem é o NumPy quando eu fiz aquilo ali? Poxa, será que tem que dar um print? Vamos ver aqui, eu nunca usei esse info aqui do NumPy, não. Não deu nada, por que ele tá me...
Deixa eu ver aqui. NP Info, NP Seno. Ele fala que as funcs são escritas na linguagem C por causa da velocidade. E aí não tem como você ver bonitinho daquele jeito. Do jeito como é visto no Python. Que estranho, mas eu tô fazendo igualzinho ele tá falando ali. NP-info, NP-seno. NP-info, NP... Vou testar, né, com o seno. Poxa, agora eu tô testando qualquer coisa. Não sei, talvez ele funcione... Não funcione no Colab. Isso acontece. Vixe, mas eu não tenho o NumPy aqui. Isso aqui vai ficar como não mostrado para vocês, mas tem aquelas outras ferramentas lá. Talvez o que eu estou pensando aqui pode estar acontecendo é que esse tipo de chamada aqui não funciona no Colab. Deve funcionar quando você usa no seu terminal ou lá no PyCharm que eu mostrei para vocês, mas esse tipo de chamada específica do NumPy, que usa esse detalhe específico de que você está chamando uma documentação lá em C, por causa que o negócio é escrito em C, não sei o quê. Aí sim, pode ter dado algum problema com o Colab e não ter mostrado, né? Mas aqui para vocês verem, né? Eles caem em desuso quando sabem certos detalhes do ambiente. Por quê? Porque você não precisa muito usar isso, né? No Colab, por exemplo, você escreve só o ponto e ele já te fala o que são as funções lá. Então, você não vai usar muito o dir e tal, mas se você faz em coisas de texto, igual eu falei, você vai ter que usar isso muito. E é isso. Para importação de pacotes, inicialmente, é isso. Geralmente, se você quer tocar uma música, tocar MP3 Python. Áudio, tocando arquivos MP3 no Python. Vamos ver, ele está ensinando aqui. O cara, 2017, ajuda nos comentários. O cara falou, import OS e print get CWD. A música que o cara está querendo tocar. Olha, o cara está dando uma solução aqui. From play sound, import play sound, e aí play sound você dá o caminho do diretório. Então vamos testar aqui, né? Vamos fazer aquilo lá que eu falei que dá para fazer com vocês. Vou deixar isso aqui, né? E é muito comum esse tipo de coisa que tem o nome igual, mas é porque dentro desse módulo existe uma função com o mesmo nome do módulo. Mas não estranhe. Vamos tentar fazer ali, ver se essa função vai estar coberta. Pip install play sound. Opa. Tá fazendo o download ali. Sucesso, tudo bem. Agora a gente precisa de algum arquivo de MP3 para jogar aqui. Vou tentar jogar qualquer um aqui que eu encontrar. Não, isso aqui não. Qualquer um que eu encontrar aqui rapidão. Deixa eu simplesmente pegar isso aqui, pegar uma música aqui qualquer. Vou pegar... Nossa, como é que eu vou pegar aqui? Vou pegar essa aqui. Ih, deu errado. Peraí. Vamos tentar mais uma vez. Tá, já entendi. Tá fazendo o upload ali. Nossa, que upload demorado, meu Deus. Agora se mexeu. Então, como é que é o caminho, né, que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Vocês vão querer tocar um áudio aqui. Aí você pesquisa lá, viu que o cara te deu uma solução, que a solução dá para fazer assim. E aí você vai lá e pega esse trecho de código aqui, né, passa a conhecer essa biblioteca Play Sound, e aí você sabe que é só você chamar assim que você vai colocar. Então eu peguei, copiei o trecho do código e coloquei aqui depois de instalar. Agora a gente só precisa de um áudio de exemplo para testar se deu certo. Então, joguei um qualquer aqui dentro, aí a gente vai clicar nele, vai em copiar caminho, e aí para copiar o caminho do som, né, e vai colocar o caminho aqui. Só esperar terminar ali, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vocês não escutam o meu áudio, não tenho certeza.
Mas se der certo, não vou mentir para vocês. Ou vou, talvez. Ó, deu certo aqui. Copiar caminho. Eu vou vir aqui e vou colar aquele caminho que eu copiei. Então pronto, ele está no caminho content. Vamos ver se vai funcionar. Ó, não funcionou. O que é? Esses módulos que são, por exemplo, esse Play Sound aqui que o cara tá falando, às vezes eles não são muito cobertos pelo Colab, não. Isso funcionaria se eu fizesse no meu computador aqui. Mas é porque a maioria você não vai querer tocar uma música no Colab, entendeu? Às vezes você vai querer tocar uma música numa aplicação do seu PC, e aí não faz muito sentido. Ó, por exemplo, esse aqui pode funcionar também, a gente pode tentar, mas eu quero mostrar que funciona. Você baixa o pacote, você importa o pacote normalzinho aqui, ó, se eu não pedir para ele tocar isso aqui, né, que parece que é o que deu erro, ele vai baixar, ele vai importar a biblioteca e tudo que está lá dentro da biblioteca vai conseguir ser executado. Aqui, pelo visto, né, o Colab não consegue executar uma música de uma maneira tradicional, padrão, porque a gente existem tramitações a mais do fato da gente estar usando uma outra máquina. Então, por exemplo, tocar a música vai ser difícil, tirar uma foto vai ser mais difícil. Todas as coisas que usam hardware do seu computador vão ser mais difícil, porque o objetivo seu não é usar o hardware do computador com o Colab. Então, eles não fizeram de maneira facilitada para isso. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que tudo tem como. Você vai lá, pesquisa, coloca, baixa dessa forma se ele não vier previamente instalado, importa e você pode usar tudo que tem lá dentro da biblioteca. Isso vai ser muito bom, muito útil, inclusive. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pontuação? Fique à vontade. É com essas bibliotecas, né, que a gente vai fazer a maior parte das coisas ali. Se você quer fazer, sei lá, uma aplicação qualquer, quem está falando de web scraping ali, você vai ter que baixar o módulo de web scraping. Acho que, na verdade, o web scraping só vai requisitar isso, mas, sei lá, qualquer coisa de inteligência artificial, você quer fazer um trabalho da faculdade, você vai ter que baixar um módulo que faz a linearização, baixar um módulo que faz não sei o quê, um módulo que faz não sei o quê. Para quem tem MATLAB, por isso que o MATLAB demora a abrir tanto, porque ele já tem muita coisa nele mesmo. Você não precisa ficar importando no meio do código, então ele fica lento para ser carregado para a memória. E a maioria dos projetos que a gente vai fazer é composto só de pacotes de terceiros, né? Você não quer fazer nada na mão, você quer pegar tudo pronto, é o melhor a se fazer. E aí, pegando pronto, né? Pegando esses pacotes, você vai fazer isso aí bastante. Acho que era importante eu já ter mostrado isso desde agora. Bom, isso era a parte 4. Ó, a gente meio que acabou o Python, tipo, só o Python agora, entendeu? Agora a gente vai para a parte de... Não sei se eu posso chamar isso aqui de avançado, né? Acho que depois que você vê isso aqui tudo, você vai ver que os tópicos avançados do Python são compostos disso aqui, além de você ter alguns detalhes, como, sei lá, por exemplo, aquela parte dos geradores lá que eu falei para você entender que o range não é um gerador, que ele é um gerador, ele não cria de uma vez, por isso ele é mais performático. Aí você começa a estudar coisas mais do funcionamento interno da linguagem, mas só para quesito prático, eu acho que isso aqui é o que compreende todos os quesitos práticos da parte avançada da linguagem. Eu não vou começar a PO agora não, porque faltam 15 minutos para o nosso intervalo, vou deixar para falar quando eu voltar, então vamos começar esse enumerate aqui. Que eu já, inclusive, já falei para vocês como é que funciona. Olha que básico. Eu coloquei só um exemplo aqui, eu achei que eu tinha descrito mais, mas vamos rever aqui, né? Deixar documentado, pelo menos. Você vai ter o enumerate, que é uma função que vai fazer dessa variável, né, dessa lista, essa lista ali retornar só elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Agora ele retorna uma tupla de valores. Vamos ver se vocês se lembram disso aqui. Você lembra que eu não sei se eu passei isso aqui para vocês, inclusive. Que você tem uma tupla. E aqui ela vai ter o valor 2 e aqui o valor 5. Eu posso fazer assim, A, B, acho que passei para vocês, não foi? Que tinha até os estados que recebiam os valores da tupla, acho que sim. A, B, recebe P.
Acho que passei, né? Beleza. E aí, então, A e B recebe T, certo? Peraí que ele tá conectando ali bonitinho. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse primeiro valor e vai atribuir aqui, esse primeiro valor ele vai atribuir aqui. O que o enumerate faz? Ele gera tuplas de valor, posição. E o que ele entrega para cá? Ele entrega a tupla, ó, do mesmo jeito que você está fazendo aqui praticamente. Isso, vírgula, isso, significa que isso aqui vai te dar uma tupla. Aí ele vai dar uma tupla de index-valor. Na outra rodada, o outro index com outro valor. Na outra rodada, o index da uva com o valor uva. Na outra rodada, o index 0,1,2,3 com o valor melão. Na outra rodada, o index 4 com o valor mamão. E assim vai. Ele fornece essa tupla, né? Desses valores aqui. Todas as vezes que vocês verem isso escrito, né? Uma coisa, vírgula, a outra, ocupando o valor de algo, né? É claro que aqui não tem um igual para você falar que está sendo atribuído ali. Mas você tem que entender que no for, isso aqui ocupa os possíveis valores que você encontra aqui dentro. Então, você escreve for x em lista, o x ocupa os possíveis valores da lista. For index valor em enumerate, o index e o valor recebem os possíveis valores que o enumerate consegue gerar com a lista x aqui. E é isso, só rodando aqui para mostrar mais para vocês, né? Eu imprimo o index, coloco os 2 pontos e imprimo o valor. Então aqui 0 morango, 1 banana, 2 uva, 3 melão, 4 mamão. E assim vai. O enumerate é só isso, mas eu acho que eu coloquei aqui porque não era para eu ter mostrado ele lá. Sim, poderia ter mostrado, mas tudo bem. Não sei se dá tempo de fazer list comprehension, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Qualquer coisa fica para depois do intervalo também. É só porque eu não quero começar PO e parar no meio do caminho. List comprehension, inclusive em testes de Python, é dado como avançado, sendo que, na verdade, ele é uma coisa, não vou dizer extremamente simples, mas se você já entendeu a linguagem, não tem tanto erro nisso aqui, não. Olha para você ver essa estrutura aqui. Vou criar uma lista dos pares. E aí, para ir num range de 1 até 101, se esse número não tiver resto de divisão por 2, ou seja, for par, e não tiver resto de divisão por 3, ou seja, não são todos os números, né? Não sei se isso aqui seria múltiplos de 6 ou alguma coisa, acho que não. Acho que você divide por 2 de novo o espaço lá, sei lá. Mas enfim, você quer criar uma lista que contém todos os números de 1 até 100, até porque o 101 não entra, que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se você encontrar esses valores, ou seja, para cada i que eu estou olhando aqui dentro, se ele não respeitar essas condições, ele não executa essa linha de código e só passa para o próximo i. Mas se ele respeitar essas condições, ele entra aqui e você dá um append, você coloca esse elemento na lista lá. Ou seja, você criou uma lista que usa uma sequência, né, um for, uma sequência onde para cada item da sequência você está querendo fazer um filtro condicional aqui. Você querendo colocar condições para quais valores podem ou não podem entrar na lista. Se você quiser só os pares, né, porque eu chamei ele de pares, você tirava essa parte aqui e deixava só que ele é divisível por 2. E aí, o que acontece, né? O Python ele cria um jeito melhor de fazer isso, que é o que eles chamam desse list comprehension, que é você pode, se não me engano, em outras linguagens chama operador ternário, alguma coisa assim. Você pode colocar todo esse arranjo de expressões, que é muito bom, inclusive, dentro dos colchetes, como está aqui. E você consegue criar a lista lá dentro bonitinha. Olha que legal, você vai falar que a lista pares é formada para i, para cada i dentro desse range, caso o i seja divisível por 2 e divisível por 3. Lembra do que eu falei lá, que ele é verboso, né? Se isso aqui tivesse tudo em português, seria mais ou menos isso. A minha lista pares aqui vai ter elementos i, sendo que o i está dentro de 1 até 100, dado que ele é divisível por 2 e divisível por 3. Então, olha para você ver, eu
condensei isso aqui, criar uma lista vazia, rodar loops para alimentar ela em algo que se chama List Comprehension. E você fica muito mais bonito isso aqui, na verdade, né? A pessoa bate o olho e fala, aqui a intenção da pessoa é criar uma lista, dado uma sequência e filtros condicionais. Porque a pessoa tem que encarar o seu código e falar, ela está criando uma lista vazia? Para que é isso? A ideia é itera sobre uma sequência, coloca umas condições e só se passar nas condições, ela está querendo adicionar na lista todos os valores de 1 a 100 que são divisíveis por 2 e por 3. Tem toda uma barreira de entendimento, né? Agora, se você bate o olho aqui, você já está vendo que toda essa estrutura é feita só para alimentar a lista. Fica muito mais claro. E aí é o que a galera chama de Pythonico, né? Tudo que o Python faz diferente das outras linguagens, o pessoal fala que é o jeito Pythonico de se fazer. Então, o jeito Pythonico de se fazer uma coisa dessas é isso aqui, é o List Comprehension. E aqui, dá para ver que vai funcionar, né? A lista pares aqui, que eu fiz ali. A pares aqui vai funcionar. Mas eu poderia fazer dessa forma. Eu não sei nem avaliar se isso aqui é bem mais rápido do que isso aqui, eu não me lembro, eu acho que eu não cheguei a estudar essa parte, mas tem como medir depois. Outro exemplo aqui, né? Vamos supor que uma aplicação mais prática, você está lá com os dados de um sensor, né? Se o sensor vai te retornando os dados, vamos supor que estamos fazendo uma coleta de dados de um sensor, e por algum erro, quando os valores são muito baixos, eles são devolvidos como negativos pelo sensor. Então, tá dando um erro lá, que a hora que o valor está muito baixo, ele te retorna um -1. E esse -1 não faz sentido, porque você está medindo, sei lá, tipo, altura, e a altura não tem como ser negativa na situação, ou temperatura. Não, eu estou só dando exemplos ruins que, na verdade, tem como ser negativo. Mas vamos supor que no referencial que você está lá com o seu sensor, não tem como. E aí você tem que considerar esse valor, como é quando ele é muito baixo, né? É praticamente zero. Vamos supor que essa é a sua tarefa, né? Como programador, é o cara te chegar lá com um problema, falar, sei lá, vou puxar para a minha área, né? O seu robô lá que você está fazendo, os dados do sensor dele, por algum motivo, tá chegando, o chipzinho está entregando como -1, que era para ser 0. E a gente não sabe por quê. Você consegue limpar esse vetor aí, fazer ele transformar em 0? Sim, você consegue. O que você vai fazer? Para que serve isso aqui, né? Você dá o ponto copy. Isso aqui acho que eu não cheguei a falar para vocês lá em listas. As listas, elas têm um problema que eu não sei, eu realmente não sei dizer para que serve isso, mas você lembra que quando você cria x igual a 5 e y igual a 5, na verdade, meio que ele fala que o que tiver em x é o que tiver em y, e ele só cria um espaço na memória para aquele 5. E a partir do momento que você muda x, ele separa esses dois, e o y continua quem ele era, e aí o x recebe um novo valor. Para as listas, existe um problema que é o quê? Quando você faz esse tipo de atribuição, né, se eu simplesmente escrevesse aqui, se eu simplesmente escrevesse cópia, recebe dado sensor, ele atrela essa lista aqui a esses dois nomes. E aí, se eu fizer modificações no cópia, ele modifica o dado sensor. E isso, teoricamente, é um problema, né? E o que você faria, né? O que você pode fazer ali? Vou retornar do jeito... do jeito que estava. Eu copio a lista e aí, para cada valor que eu encontro lá dentro dessa lista da cópia, se esse valor for menor do que 0, ou seja, se for negativo, eu vou lá naquela lista original, dado sensor, no index que eu estou observando na vez e coloco como 0. E aí eu vou conseguir zerar aquelas posições. Só que, se você quiser fazer uma coisa melhor ainda, você pode ir lá na List Comprehension e fazer só isso aqui. Ou seja, eu vou criar minha dado sensor, vou renovar minha dado sensor, fazendo uma lista onde i elementos, caso i for maior que 0, e do contrário é 0, para todos os i's que eu encontrar na lista dado sensor. A sintaxe, sim, pode ficar complicada, porque vocês nunca viram isso aqui. Mas existe um modo de leitura, né? Se você for pesquisar aí, como fazer a parte de List Comprehension, como fazer tal coisa em List Comprehension. Você vai encontrar essa ordem bonitinha, né? Por exemplo, na hora que eu fui pesquisar para escrever isso aqui para vocês,
eu encontrei que se você pode fazer assim, ó, for i, de colocar o for aqui primeiro e colocar o if depois. Mas se você tem uma condição de if-else, você tem que colocar o if-else primeiro e o for depois. São coisas que você vai encontrar, tipo, pesquisando sobre. Mas olha para você ver o quanto que é mais fácil. Isso aqui, provavelmente, até para vocês entenderem o que eu estava falando, e dar o ponto copy, você tem que saber do negócio de lista lá que eu falei, e usar o enumerate, gerar index e item, e para cada item você acessa outra lista lá no index referente e modifica para 0. Olha o tanto que isso aqui é melhor. Você vai colocar i, se i for maior que 0, ou seja, eu vou pegar o próprio valor se ele for maior que 0, e do contrário eu vou colocar 0. Ou seja, nessa posição, o i é maior que 0? Não, então eu coloco 0. Nessa posição, o i é maior que 0? Não, então eu coloco 0. Nessa posição, o i é maior que 0? Sim, então eu coloco i. E quem é i nessa posição? 2. Então vai ficar 0, 0, 2. Entendeu? Nessa posição, o i é 3. Então ele recebe i se o i for maior que 0. O i é maior que 0? Sim. Então esse i agora é 3. Então a sequência está ficando 0, 0, 2, 3. E assim vai. E eu vou fazer isso para todos os elementos que eu encontrar em dado sensor. E, novamente, não preciso nem falar, esse bloco inteiro aqui, que às vezes é até estranho de entender, tem vários conceitos ali por trás, vira uma linha. Por isso que ele é o jeito pythonico de se fazer as coisas. Você tira todo o pensamento, digamos, que você tinha que fazer. Aqui a pessoa já bate o olho no seu código e fala assim, isso aqui, se ele está usando o dado sensor numa list comprehension para fazer o dado sensor, ele está fazendo alguma limpeza, ele está fazendo alguma modificação. A modificação é o quê? Eu vou pegar o próprio elemento se ele for maior que 0 e do contrário eu vou pegar 0. Ele está fazendo como se fosse o ABS ali, né? Ele está não fazendo o ABS, né? Mas retirando todos os valores negativos, zerando todos os valores negativos. É bem mais rápido e bem mais leve de se entender do que uma coisa dessas aqui. É muito útil, viu? Eu coloquei só esses 2 exemplos, mas, meu Deus do céu. Você nunca mais vai ter que fazer esses negocinhos assim, se é que você já fez alguma vez, né? Porque vocês aprenderam isso aqui ontem, eu acho. Mas tudo bem. Ficou alguma dúvida disso aqui? Porque eu sei que isso aqui é ruim a hora que bate na vista. Bate assim, dá até uma claridade assim, você fala, não, peraí, eu vou ter que ver de novo aqui, não, peraí. Então, se tiver qualquer problema aí, só vocês me falarem. Se ficou estranho, se vocês querem falar assim, eu tentei escrever qualquer coisa que não deu, não. Tranquilo? Não, belezinha. Lembrando, você pegar um tipo de estrutura... Não, se você quiser eu te explico de novo, sem nenhum problema. Vou explicar aqui. O que é isso? Por que voltou aqui? Não, Google, me deixa. Tá. A live aparece toda vez. É o seguinte, com quem que eu estou falando necessariamente? É você, eu conheço você. Vamos lá. É o seguinte, você vai fazer uma lista, né? Você vai alimentar uma lista, você tem que criar uma lista. E aí vamos supor que você quer uma lista de todos os números que são de 1 até 100, se eles forem pares e se eles forem divisíveis por 3. O que vocês têm o poder de fazer até agora, né? Vocês podem criar uma lista vazia, rodar de 1 até 100, porque o range até 101 não inclui o 101, então é de 1 até 100. E aí, dentro de cada elemento i, né, eu posso comparar. Se o i for, isso aqui é resto da divisão. Eu não sei se eu passei para vocês lá em... Eu tenho um problema sério de memória, eu não sei se eu passei isso aqui para vocês. Isso aqui dá o resto da divisão por 2, isso aqui dá o resto da divisão por 3. Acho que eu passei, não tenho certeza, hein? E aí, para cada elemento i dentro dessa sequência que vai de 1 até 100, eu vou olhar se é divisível por 2 e se é divisível por 3. Ou seja, o resto da divisão por 2 é 0 porque é divisível por 2. E o resto da divisão por 3 ser 0 porque é divisível por 3. Só se respeitar essas 2 condições, eu dou um append na lista para formar essa lista de pares meu. Essa lista minha que eu estou fazendo dos números pares e também divisíveis por 3. E aí, então, se for um i que ele é, sei lá, 1, ele vai entrar aqui, 1 é divisível por 2? Não, então ele nem dá o append, ele só volta.
E aí vai ficar fazendo isso até encontrar algum, por exemplo. O primeiro que ele encontrou foi 6. Ele gerou essa lista aqui para a gente. Gerar aquela lista de novo. Só que existe o método List Comprehension no Python, que você vai conseguir colocar a sua lógica inteira dentro dos colchetes que formam a lista. Para que serve isso? Tanto para um quesito de limpeza, de simplicidade, você escreve menos, fica mais limpo, quanto de entendimento, né? A pessoa aqui, ela vai bater o olho nisso aqui e vai ficar pensando assim, nossa, para que serve esse código aqui? Primeiro ele criou uma lista vazia, não faço ideia. E aí ele está rodando de 1 até 100 e para cada um desses aqui ele faz uma comparação para ele alimentar a lista. Ah, então ele está tentando alimentar essa lista com todos os valores que vão de 1 até 100, que são divisíveis por 2 e por 3. Tem toda uma carga para a pessoa entender, digamos assim. Ou até você entender. E quando você faz por List Comprehension, vai ficar como? Você vai falar lá dentro dos colchetes. Eu quero que a lista pare seja formada de todo o i para i de 1 a 100, se o i for divisível por 2 e for divisível por 3. Então, olha para você ver, fica muito mais limpo, né? A pessoa bate o olho no seu código e vai falar, ela está tentando formar uma lista aqui, a pessoa está tentando formar uma lista. E isso aqui é, digamos assim, a regra condicional em cima dessa sequência para a qual ele vai alimentar a lista aqui para formar ela. E, se eu não me engano, isso aqui é até mais rápido do que isso aqui. Isso que é o List Comprehension. Então, nesse exemplo aqui, novamente, né? Você quer tirar os dados -1 que você tem de um sensor lá que está vindo de algum lugar, porque isso é devido a um erro. Isso aqui é quando o valor é muito baixo. Então, você quer que isso aqui seja convertido para 0. Aí, o que você faz? Você tem que criar uma cópia da lista, e aí, depois de criada uma cópia da lista, você tem que acessar essa cópia, pegando o índice de valor. No valor, se ele for menor do que 0, ou seja, as posições negativas, você vai falar que lá no dado sensor, você vai retribuir naquela posição onde está negativo, porque esse índice é referente a esse item, então se esse item é menor que esse 0, se esse item é menor que 0, esse é o índice daquele item menor que 0. E lá no dado sensor, que é isso aqui, e zerar a posição. Um jeito bem mais simples de fazer com o List Comprehension é dessa forma aqui. Você vai gastar uma linha só. Essas outras duas aqui pedindo para mostrar, é a linha onde eu defini quem é o dado sensor. Mas olha essa aqui, você vai gastar uma linha só para o resto. Você vai falar que você quer todo i, se i for maior que 0, e do contrário, você substitui esse i por 0 para i dentro de dado sensor. Então, claro, ali em cima eu escrevi o for primeiro e depois os ifs, e aqui o if primeiro, depois o for, porque aqui também tem o else. Então, se você for pesquisar, você vai encontrar isso, que quando tem if e else, você tem que escrever eles primeiro do que o for. Mas olha para você ver, né, o tanto que é mais simples, o tanto que é menos dispendioso você entender isso aqui do que isso aqui. Isso aqui tem muito mais linha, muito mais... Você tem que começar a tentar entender o que está acontecendo ali para... então é isso que a pessoa quer. Aqui a intenção está bem clara. Eu quero para todo i dentro de dado sensor que a lista seja renovada com o próprio valor se ele for maior que 0 e do contrário eu quero que seja substituído por 0. Estou zerando tudo que é menor do que 0, tudo que não respeita essa condição aqui. Fica muito mais limpo de se entender a sua intenção. A sua intenção está bem clara nessa linha e bem confusa nessa estrutura aqui. Claro que muitas das vezes ela vai estar confusa, né? Mas quando for aplicar, assim, o mais difícil às vezes é a gente se forçar a usar a List Comprehension, por exemplo, porque às vezes o nível de complexidade que você está trabalhando, você não vai precisar limpar uma lista, converter uma lista, e esse negócio vai ficar na gaveta, vai ficar na gaveta, vai ficar na gaveta. É onde você precisa, e você nem lembra como é que faz List Comprehension mais. E aí você vai querer fazer desse jeito aqui. Mas isso aqui é bem melhor. 10 segundos de pesquisa, você volta a lembrar que, quando é if else, eu coloco o if, depois o else, depois o for. E aí fica tudo mais claro. Beleza? Não, beleza, então. É bem melhor. E se não me engano, como eu falei, eu acho que ele é mais performático também. Eu acho que por já estar num formato padrão, o modo como isso aqui é interpretado pelo interpretador Python é muito mais fácil, muito mais rápido de ser rodado do que uma estrutura que ele não consegue otimizar, né? Existem
otimizadores na parte da interpretação do Python para código de máquina, que eles já trabalham com, tipo assim, se isso aqui é uma coisa simples, eu vou fazer de forma simples. Se ele não consegue entender o que eu estou fazendo aqui, ele não faz de forma simples. Ele faz de uma forma sequencial. Faço isso, depois faço isso, depois faço isso, depois faço isso. Agora, se ele vê isso aqui, ele fala assim, opa, List Comprehension eu já consigo entender um pouco melhor, ele já otimiza mais o seu código. Então, se não me engano, isso aqui roda bem mais rápido. Vou até tentar fazer aqui de novo, acho que dá até para perceber, a hora que eu rodo isso aqui, ele demora um cadinho, e esse aqui é instantâneo, ele nem começa a rodar aqui, ele já rodou. Acho que o interpretador, ele consegue ser... Olha o tanto que deu para perceber, né? Uma lista que roda só de 0 a 100 já deu para você perceber a olho nu a diferença no tempo de execução quando você usa List Comprehension. Então, ele é bem, bem útil. Vou deixar vocês com essa parte aí, a gente faz o intervalo agora. Vai aparecer o formulário aí, não se esqueçam de responder o formulário, hein? Sim, tem um módulo que se chama time it, se não me engano, de tipo time it mesmo. Aí você vai lá, from time it, from time it, import time it, se não me engano, é alguma coisa assim. E aí você usa essa função time it para medir o tempo de um certo trecho de código. Ou isso quando o código é curto, né? Mas você pode, por exemplo, fazer de um jeito meio gambiarroso, né? Que não é gambiarroso, na verdade todo mundo faz dessa forma, se não me engano. Você tem funções, se não me engano, acho que é o datetime ou import time, simplesmente. A gente tem que olhar o nome da biblioteca bonitinho lá depois. Deu time, quer dizer. Aí import time. Aí da biblioteca time, o que eu quero? Eu quero time.now. Não tem now. Eu quero time.time. Pronto. E aí vamos ver o que ele me retorna. Eu acho que isso aqui é em milissegundos. E aí, por exemplo, você pode fazer assim, início, recebe isso aqui, e aí você vem aqui e faz o seu for. Vamos supor que você quer fazer N repetições, né, para saber o tempo médio de uma execução. Então, for i in range, que vai de 0 a 100, ou seja, 100 vezes você vai rodar isso aqui. E aqui dentro você coloca o seu trecho de código, normalzão lá. E aí, a hora que você chegar aqui no final, né, você vai medir o seu fim, recebe novamente, você vai medir o tempo, né, time.time. E aí, deixa eu ver, floating point number, return the current time in seconds. Olha, ele retorna em segundos, desde a última época. Essa época aqui é um tempo computacional lá. Então, ele mede aqui no início, roda aquilo ali 100 vezes, por exemplo, né? E aí você roda no final. E aqui depois você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu, o seu T médio, você pode falar que ele é fim menos o início. Isso aqui tudo dividido por 100, né? É melhor, se você quiser deixar isso aqui mais bem escrito, se você escreveu alguma coisa 2 vezes, é porque já dava para ter sido só uma. Então, escreve 0 a n aqui. Já coloca aqui desde o início aqui. Eu vou falar que meu n é igual a 100. Sempre que você escrever 2 coisas igual no seu código, já está errado. Porque se você quiser mudar o 100, você vai ter que vir aqui mudar, que eu só mudo aqui. Dá para fazer uma função de medição, então, seguindo essa levada, né, com o que vocês já viram. Dá para fazer uma função def mede tempo aqui. Desculpa estar comendo o intervalo, a hora que eu sair daqui, vocês vão ter um intervalo bonitinho de vocês. Aqui eu vou ter que receber um N, por exemplo. Se bem que não, porque eu quero testar um trecho de código, né? Não tem como eu passar um trecho de código como argumento aqui. Mas tem como eu fazer isso aqui ser uma função, criar uma função disso aqui e passar a função aqui dentro. Para o medidor de tempo, executar a função aqui dentro. Então, sim, a galera usa muito isso aqui, principalmente, né, para fazer esse tipo de coisa. Porque fica mais básico, mais simples de você testar ali na hora, porque medir tempo de execução de um trecho de código é uma coisa de desenvolvimento. Você está desenvolvendo, você está medindo o tempo ali para saber se está bom, se está ruim, se pode ser melhor. Mas em quesito de aplicação, ninguém faz isso aqui, não.
Ninguém faz isso aqui, não. A hora que voltar do intervalo, a gente pode até testar esses dois aqui para saber da real verdade. Beleza? Vamos dar um intervalo aqui agora, então. Não se esqueçam de responder o formulário. Não se esqueçam. A gente vai, inclusive, fazer o exemplo quando voltar, que vai ficar bom de fazer esse exemplo. Eu não sei se eu ia fazer isso aqui em algum ponto do curso. Então, é bom você ter lembrado aí. Respondam o formulário, não se esqueçam. E aí, 8h20 a gente volta, beleza? Já dá aquele retorno. Bom, pessoal, retornando aí. Deixa eu colocar a apresentação de tela aqui. A gente tá vendo aqui a parte de list comprehension, né? Vamos testar então, né, esses trechos de código. Eu vou fazer 100 vezes, né? Isso aqui só significa que eu estou testando 100 vezes o mesmo trecho de código para fazer uma média confiável, né? Então, vamos fazer isso aqui, né? Eu criar uma lista vazia. E, opa, um tab nisso aqui, um tab nisso aqui, um tab nisso aqui. Então, toda vez que eu vou rodar isso aqui, né, eu vou criar uma lista vazia e fazer aquele procedimento nela. E depois eu vou medir esse tempo aqui, né? Ele vai me falar quem é que é esse T médio. E vou printar quem é o T médio. Vamos ver. Nossa, mesmo assim foi muito rápido. Então, vamos colocar 1000 aqui. Nossa, por que está muito rápido assim? Vamos colocar 10.000. Meu Deus, está muito rápido, não está melhorando. Vamos colocar 1 milhão de execuções. É que, enfim... Ah, não. Não está muito rápido, não. Aquilo ali é o tempo para uma execução, de fato, né? Estou me equivocando aqui, ele está fazendo a média certo. Olha, a média dele tá bem precisa ali para 1 milhão de execuções. Eu fiz 1 milhão de execuções e fiz a média. Eu levo ali, em média, 1.43, ou vezes 10 a menos 6, né? 0,16, 0,14, na verdade. 0,143 microsegundos para fazer isso aqui, para fazer essa limpeza ali, né, que eu estava fazendo antes. Então, guarda aí na mente. Vou até abrir um outro código aqui. Eu gero 0,143. Vou até trazer para... Na verdade, é 143 milissegundos. Vou escrever dessa forma que foi melhor. Vou escrever 143 milissegundos. Então, joga ali para lá 2 vezes, 143 milissegundos. Beleza. Para fazer essa lista inteira aqui, né? O N aqui não muda o que o nosso código faz. É só para dar uma precisão melhor para a nossa média. E aqui eu já vou gerar a lista desta maneira. Vamos ver se é assim agora. Vamos ver o que a gente tem ali e tal. Olha isso aqui, beleza. 10 a menos 6. Deixa eu colocar mais um 0 ali, só para a gente fazer uma média melhor. Eu fiz isso aqui certo, pessoal? Não fiz isso aqui certo, não, né? Eu não fiz isso aqui certo de maneira alguma. É 14,3 microsegundo que deu aquilo ali, não foi? Acho que foi. Quem estava mais atento aí? Opa, não quis rodar um código aqui, não. Quem estava atento aí, conseguiu perceber ali? Eu não sei se eu estou fazendo a conta certa aqui. Estava 1.43, 10 a menos 5. Isso é 14, 10 a menos 6, né? Então, é isso mesmo. São 14 microsegundos que demorou. E aqui, 9 vezes 10 menos 6, a segunda execução demorou 9,37 microsegundos. Então, a eficiência aqui é bem gritante, digamos assim. Se eu pedir para executar isso aqui de novo, né? Todas aquelas 1 milhão de execuções, a gente vai ver o que a gente encontra. Acho que vai dar o 9.37 de novo, essas execuções. Muitas vezes, se você colocar o N muito grande, fica muito bom. Ó, 9.32. Então é na casa de 9 para 14, mais ou menos, ali a proporção. Do tanto que esse tipo de execução aqui é mais otimizada, mais rápida do que a outra. 9 ponto alguma coisa microsegundos para isso aqui e 14 microsegundos para aquela outra lá. Imagino que a gente vai encontrar uma coisa semelhante ao fazer esse tipo de coisa aqui. Vão ficar maiores, né? Porque a gente vai ter que colocar esse trecho de código junto aqui, essa definição dessa lista, mas
não creio que vai ser um problema. Deu para perceber o quanto que ela é mais performática ali, né? Certo, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida sobre isso? Sobre, não sei, qualquer parte referente a isso, na verdade. Não só sobre a list comprehension, né? A gente viu importação de pacote, viu list comprehension, deu uma olhada no enumerate, no range. Vocês têm alguma dúvida de qualquer coisinha aí? Bom, se não... beleza. Se não, agora, para essa parte aqui, se não me engano, eu não fui colocando exercícios não, viu? Vamos para a parte de POO. Se não der para dar tudo de POO hoje, eu quero pelo menos começar. Eu estava até explicando para uma pessoa aí ontem o que é o POO, né? Ele é digamos assim, a gente vai ter que entrar numa parte onde eu vou explicar mais o que é o conceito para vocês. A programação orientada a objetos é o que a galera chama de paradigma de programação. Paradigmas são métodos como você vai enxergar as coisas no mundo e como é que você vai colocar isso dentro de um computador, digamos assim. Então, o que a gente tem, por exemplo, em várias linguagens é o paradigma estrutural. Você escreve tudo numa estrutura, funções, coisas bonitinhas, as variáveis. E se você tem, por exemplo, uma pessoa lá dentro do seu código, você vai escrever, tipo assim, vou colocar comigo lá, né? Você vai escrever Rodrigo, _ underline. Eu quase esqueci essa palavra ontem. Rodrigo, underline nome, Rodrigo, underline idade, Rodrigo, underline CPF, Rodrigo, underline... Aí pensa num banco, o tanto de dado que ele não tem meu. Ele tem todas as minhas linhas de endereço, às vezes ele tem até pai e mãe, ele tem coisas dos documentos, que vai ser CPF, tem a identidade, ele tem data de nascimento. Olha o tanto de coisa, o tanto de informações. Ele deve ter umas 30 informações, 30 linhas de informação sobre mim, né? Além de um arquivo de imagem, por exemplo, de uma foto minha. Então ele tem muita coisa minha. Às vezes ele tem minha digital. Ele tem muitas informações sobre mim. E não só sobre mim, porque eu tenho uma conta. Você concorda que na minha conta eu posso ter mais do que uma conta lá? Eu posso ter uma conta poupança, eu posso ter uma conta corrente, eu posso ter uma conta MEI, eu posso colocar coisa em fundo de investimento. Olha o tanto de coisa que dá para você fazer só porque você é uma pessoa. Você tem diversas ações possíveis, diversas qualidades possíveis, que dentro da programação estrutural vai ser tudo Rodrigo, underline número de conta, Rodrigo, underline saldo, Rodrigo, underline não sei o quê. Você vai tudo escrevendo com o Rodrigo para ele entender que é o Rodrigo que tem todas essas qualidades. E aí, quando for a Júlia, você vai colocar Júlia, underline, e vai fazer todas aquelas 30, 40 variáveis lá tudo de novo. É um tipo de paradigma de programação. Funciona para muitos problemas. Eu estou entrando no lugar errado. Por exemplo, aquele jogo que eu fiz, que eu mostrei para vocês, né, esse aqui, ele não tinha, eu não tinha na época os conhecimentos de POO tão afinados para eu poder fazer isso aqui. Eu ainda estava tentando começar a entender o que era POO, e aí, mas olha para você ver, ele funciona normal. Eu fiz ele todo estruturado. Você não precisa ter o conhecimento em POO para você programar. Você precisa ter o conhecimento em PO para você programar segundo o paradigma orientado a objeto. Aqui é programação, viu? Essa sigla não é paradigma, é só porque o PO é um paradigma de programação. Aí você fala assim, não, certo, tá, você está falando que tem todas essas dificuldades aí para eu fazer 30 variáveis para cada pessoa. E aí eu vou colocar mais uma dificuldade aqui. Uma pessoa nas executações, ela não saca dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma função saque tipo global, que serve para todas as pessoas. E tá, essa função saque agora ela pertence ao meu programa. Agora não são pessoas que sacam, é o meu programa que saca e essas pessoas podem usar essa função de sacar. É um jeito de observar. Mas também é uma forma de se observar, que é como é observar dentro do paradigma orientado a objeto, que as pessoas executam ações. Então, elas deveriam ter funções também. Se você quer definir uma pessoa ali dentro do seu código, ela tem tanto que tem as qualidades dela, né, que é todos aqueles atributos que uma pessoa pode ter, que ela pode ter idade, peso, ela tem o endereço, o número da conta e todas as características da conta dela, enquanto ela pode executar funções. Uma pessoa ela pode executar a função de abrir uma reclamação,
a função de entrar num terminal de ajuda, de um site de ajuda, a função de sacar, depositar, pagar com boleto, pagar com Pix, gerar boleto, tem diversas coisas com a pessoa. Eu sempre uso esse exemplo do banco, que é o que mais aflora na minha cabeça. Mas pensem que qualquer objeto da vida real, qualquer objeto do mundo real, ele tem inúmeros atributos e qualidades e inúmeras coisas que ele consegue fazer autonomamente. As linguagens de antigamente eles eram todas estruturadas, por quê? Porque o que você tem no computador? Um número. O que um número faz? Nada. O que o número 1 vai fazer? O que ele pode fazer? Nada. Só que a hora que você cria um sistema onde o seu objeto de estudo não é mais um int, e sim uma pessoa, você tem que criar uma coisa mais inteligível para representar o que é uma pessoa dentro de um programa de computador. Então, o que é o paradigma de programação orientada a objeto? Nada mais é que você enxergar como programar, mas de uma ótica onde tudo são objetos. Tudo tudo mesmo, né? Todos os itens que existem no mundo, você chama eles de objetos. E eles são pertencentes a uma classe. Então, todas as pessoas, digamos assim, eu, vocês, cada um de vocês pertencem à classe pessoa. E a classe pessoa, ela tem várias particularidades, ela tem os atributos, onde cada um pode ter seu próprio nome, você pode ter sua própria idade, pode ter seu próprio CPF e etc. E aí cada pessoa também tem suas ações, vocês podem falar, vocês podem gritar, vocês podem dormir, andar, comer, cada um tem suas ações. Então, eu pelo menos faço assim, né? Não vou falar que fui eu que inventei isso aqui não, porque eu não sei se fui eu que vi isso em algum lugar, mas depois eu assimilei como se fosse eu que tivesse inventado. Eu não sei. Eu gosto de usar essa bolinha vermelha para explicar. O que é o objeto? Uma bola vermelha. Você pode lá descrever, né, de um jeito, novamente aqui, né, num paradigma estruturado, eu até coloquei aqui, você pode falar, cor da bola 1 é vermelho, o raio da bola 1 é isso aqui, o peso da bola 1 é isso aqui, o material da bola 1 é isso aqui, a bola oca é true. Então, imagina que você tem 20 bolas, ó, já começando a formar a bola de neve do problema aqui, e aí você vai ter 100 variáveis só para falar as qualidades da bola. E quando você quiser, sei lá, fazer uma ação com ela, entendeu? E aí, você tem que entender, como eu coloquei aqui, né, que o paradigma vai te ajudar a entender que as 20 bolas não são 100 variáveis e funções desalocadas lá no meio do seu programa. Elas são 20 bolas. Você deveria entender uma bola numa linguagem de programação assim como você entende na vida real. Você deveria chamar ela pelo nome da variável bola, pelo nome da classe, né? Ela é uma bola, por isso a letra maiúscula. Por isso que eu falei para vocês não usarem letra maiúscula lá nas funções, porque letra maiúscula é coisa de classe. Vai dar errado? Não, mas usem letra maiúscula só quando vocês estiverem criando uma classe. E da classe bola, eu vou fornecer tudo que uma bola precisa. Ela precisa ter uma cor, um raio, um peso, um material, e eu preciso falar se ela é oca ou não. E aí, o que eu faço, né? Depois que eu definir quem que é a minha bola, né? Você vai lá e fala que a bola 1 recebe, ela é da classe bola, ela é um objeto, e é o que a gente chama de instância. Ela é uma instância, ou seja, é como se ela fosse um membro da população da classe bola, pensando biologicamente, né? Você tem as classes lá em biologia, eu não lembro o conceito certinho. Mas está dando para vocês sacarem aqui? Eu não quero estar sendo indireto aqui, simplesmente continuar se tiver ficando alguma dúvida, vocês me alertam aí. Você está falando que esse nome aqui, agora essa variável, você quer que seja uma instância, um indivíduo na população de bolas, da população da classe bola, e aí você está passando para ela quais são as características daquela bola. Igual você passava em função. A cor eu quero que seja vermelho, o raio eu quero que seja esse aqui, o peso eu quero que seja esse aqui, o material eu quero que seja esse aqui, e se ela é oca ou não, eu coloco que sim. E aí lá na sua bola 20, você fala que ela é mais um item da população bola, e ela vai ter uma cor, ela vai ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um jeito muito mais factível de entender. E assim, como eu estava falando para vocês, não só atributos, né? Os objetos, eles são passíveis de executar ações e sofrer ações. E melhor ainda, né? Eu não consigo nem imaginar que rolo que vira. Pensa que você é uma pessoa, um escritor, e você tem uma caneta e você escreve num papel.
E aí, como que você faz a programação estruturada lá em C, entender que eu sou uma pessoa e para eu escrever eu preciso estar usando uma caneta e uma folha de papel. E a ação da pessoa escrever, mesmo que seja isolada dos outros objetos, folha de papel e caneta, ela precisa desses outros dois objetos existirem. Isso não fica muito bem compreendido lá na programação estrutural, né? Mas aqui no PO fica. Dá para você falar que você cria uma classe folha e instancia uma folha 1 como uma instância, um objeto da classe folha, faz a mesma coisa para a caneta e a mesma coisa para a pessoa. E lá dentro da pessoa, você pode criar uma função que se chama escrever, que ela recebe, a função recebe uma folha e uma caneta. Ou seja, você está falando que você precisa passar uma folha e uma caneta para o escritor para ele escrever. Fica bem mais simples. E aí, na hora que você chama esses dois lá, né, você precisa ter esses objetos. Então já fica muito mais factível, fica muito mais mundano eu falar que o escritor está usando um objeto do tipo folha e um objeto do tipo caneta para executar a ação de escrever. Fica uma coisa muito mais simples de entender e de conectar no mundo real, de fato. E aí, por exemplo, as ações que eu estava falando, né? Você pode falar que se ela tiver murcha, né? Você consulta essa variável murcha, esse atributo murcha, né? Se ela for murcha, você pode mandar ela encher. Você tem que poder ter uma função que ela enche, assim, por exemplo. E aí, caso se ela não estiver murcha, né? Você pode simplesmente voltar a jogar ela. Então, existem ações que mudam os estados dos objetos. Pensa que, tipo, por exemplo, naquele meu joguinho ali, eu poderia ter feito uma ação que ele atira, uma ação que ele anda. Tudo que ele faz, tudo que é coerente do objeto, entra nas ações que ele faz e sofre. E tudo que é coerente das qualidades dele são os atributos. Por isso eles escutavam muito eu falar atributo e método. O que é um atributo? Ele é uma variável, uma qualidade, digamos assim, né? Porque uma pessoa, por exemplo, tem um nome e tem idade. Então, essas duas coisas vão ser duas variáveis. Você vai criar uma variável nome e uma variável idade lá, dentro da sua classe pessoa. E a hora que você instanciar como você passa o seu nome e a sua idade. E a hora que outra pessoa for instanciar, ela usa o mesmo código de classe e instancia com o nome dela e a idade dela. E aí os métodos, os atributos são isso, né? São essas qualidades. E os métodos são as funções que a classe pode executar. Sofrer, a gente tem que ver caso a caso, né? Às vezes quem executa é sempre quem tem a função e ela usa outros objetos que aí vão sofrer essas ações. E aí, enfim, né? Como é que você faz aqui, né? O que eu pelo menos, não vou falar que é o meu método, mas eu acho que eu não sei se fui eu que concebi isso, não. Seria como se fosse você fazer o Hello World, que é aquela primeira coisa que a gente faz em programação lá, que é printar Hello World, só que dos objetos. Eu gosto de sempre criar a bola vermelha para mostrar para as pessoas. Olha isso aqui, você vai... Agora a gente já chega bagaçando, né? Com toda a sintaxe de uma vez. A gente chega aqui, fala que existe uma classe, aí você chama a palavra class, igual para a função você usava def, para a classe você usa class, e aí você escreve bola com letra maiúscula, não se esqueçam disso. Você não precisa abrir e fechar parênteses, dá 2 pontos, e aqui dentro você coloca essas defs. Por conceito, a def init, ela é uma função que chama, eu não vou complicar aqui para vocês, ela constrói a classe. A def init é onde você define os atributos. Então, esse nome init é um nome reservado, é underline, underline, init, underline, underline. Você coloca def como se fosse uma função, e essa é tipo a função inicializadora. Em classe, você vai ver muito essa palavrinha aqui, self, que se refere à própria classe. Então, o que uma bola precisa? Né? Primeiro, todo objeto precisa dele mesmo por conceito. É uma coisa estranha de você entender assim de cara, mas depois vai ficando mais depois você vai repetindo, vai dando para dar uma aceitação melhor, digamos assim. O objeto ele precisa receber ele mesmo. Você nunca passa esse self, só coda ele aqui dentro da função. Mas na hora de chamar, eu não escrevi self nenhum aqui. Não escrevi self. Mas entende-se que você está passando
a instância para ela ser instanciada no método de inicialização. Aquela bola 1 é o que ele está tentando instanciar com essas características. É meio que isso. Então, você sempre escreve self, e aí você passa o que você quiser. Eu quero passar a cor, eu quero passar o raio, o peso, o material, e eu quero falar que ela é murcha, e por padrão é false. Eu passei isso aqui para vocês, pessoal. Eu tenho a impressão de que eu passei na parte de funções, e por engano eu pulei essa parte, que eu mostrava a ordem de como é que você chama as coisas lá dentro de uma função. Eu acho que eu pulei sim, tenho quase certeza, porque foi ontem, né? Eu deveria estar lembrando. E eu explico melhor para vocês depois, eu vou me manter no PO aqui e explico melhor para vocês depois, mas quando eu já coloco dentro das minhas variáveis que eu estou passando cor, raio, peso, material, eu coloco uma já com igual a alguma coisa, significa que ela tem um valor padrão. Se eu não falar nada de murcha aqui, se eu não colocar esse true aqui, simplesmente não colocar, ele vai entender que ela já é não murcha por padrão. Se eu passar true, ele vai entender que sim, que ela é murcha. Claro que aqui é oca, né? Mas entenda que nesse caso aqui a gente está querendo falar que ela é murcha. Se eu não falar nada, se eu não passar nada nesse parâmetro, o Python aceita e entende que ela é não murcha por padrão. Se eu passar alguma coisa, ele sobrescreve isso aqui com essa coisa que eu passei. Como que você faz essa assimilação, né? Nossa, eu não gosto dessa palavra não, mas como que você assimila cada uma das variáveis de fato, cada uma dos atributos de fato daquela classe ao valor que você puxou. Então você pode falar self cor igual a cor. Claro que aqui não precisa ser igual, né? Você pode colocar aqui self coloração, recebe cor. Você está falando que o que vier nessa posição aqui na hora da chamada vai ser o que a classe chama de coloração. Mas todo mundo faz o seu código assim. Já coloca esses nomes intuitivos com o que vai ser passado aqui, para não ficar difícil. Então, você falar cor, raio, peso, material, e se ela é murcha, você vai falar self cor, ou seja, a cor da própria bola é o valor que vai vir nesse cor. Self.raio, ou seja, o próprio valor de raio dessa própria instância vai ser o que for passado desse raio. E assim por diante. O valor do peso dessa própria instância é o que for passado aqui com o peso. O material da própria instância assim vai. E aí, isso aqui já é o suficiente para você definir uma classe. Só que uma classe pode ter ações. Eu posso clicar aqui, ponto encher e ponto jogar, para ela ter as ações de encher e de jogar, por exemplo. Por exemplo, eu poderia colocar um def atirar aqui para o meu joguinho ali que eu mostrei para vocês. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou criar uma de encher e de rolar. Então, encher. Se ela for murcha, se ela estiver murcha, eu vou primeiramente falar que ela não está murcha mais. Ou seja, é uma ação em que eu enchi. Ou seja, eu vou lá ver se ela é murcha. Sim, ela é murcha, então dá um encher nela. Aí eu dou encher, e aí ele vai lá e troca aquela flag. Ele fala que agora ela não é murcha mais, porque ele encheu. Agora, do contrário, se ela não estiver murcha, né, a hora que eu tento dar aqui if self murcha, se ela for, isso aqui é true, então if true ele entra. Se ele não entrar, ele vem aqui para o else, aí ele printa, a bola já estava cheia. Ou seja, se você tentar encher uma bola que já está cheia, ele printa essa mensagem aqui. Eu resolvi lidar dessa forma, não necessariamente você tem que fazer isso, só colocando um exemplo aqui. E todas as vezes que você chamar a função rolar, ele vai lá e vai falar que a bola está rolando. Aí o que eu faço? Eu vou instanciar minha bola vermelha ali, como da classe bola, a classe maior aqui supre supre todas as instâncias, né? A bola vermelha vai ser só uma instância da minha classe bola, sempre com letra maiúscula, que é como você diferencia uma classe do resto das coisas em Python. O primeiro argumento que eu passei é cor, então eu vou passar cor. O segundo é raio, passei raio. O terceiro é peso, passei peso. O quarto é material, passei o material. O quinto é opcional, não preciso passar ele já entende que ela não está murcha, ou seja, ela está cheia, beleza. E aí eu quero, por exemplo, ver o material dela. Coloco print, bola vermelha, ponto material. Porque eu não rodei esse código aqui primeiro. Bola vermelha, material. E aí, qual que é o material da bola vermelha? Borracha, só consultei isso lá. Aí eu falei, bola vermelha, ponto rolar, a ação de rolar da bola. O que a ação de rolar dentro
de qualquer instância que veio da classe bola faz, printa essa frase. Então, eu gerei uma instância daquela classe e essa instância, ela vai ter todas essas características de acordo com o que eu passar aqui e vai ser capaz de invocar todas essas funções, de fazer todas essas ações que eu coloquei aqui. Deu para vocês verem isso aqui acontecendo. Isso é o básico de POO, né? Isso é o que é o POO em si. Você entender as coisas como objetos e não só como ficar colocando dessa forma aqui. Agora eu não escrevo várias dessas coisas para bola 1, para bola 2. Eu criei uma classe bola. Quem é bola? O que ela precisa de qualidades para o meu código e o que ela consegue fazer de ações. Criei uma classe bola. E aqui eu instancio um objeto dessa classe bola com esses atributos aqui. E é isso aí. Isso aqui é o POO. Eu traduzi uma bola vermelha que antes era isso aqui e não fazia ação nenhuma para uma coisa que agora é uma classe de qualquer coisa que pode ser chamada de bola e eu instanciei uma bola. Agora a bola vermelha é um objeto. Você tem que enxergar ela como um objeto. Às vezes, eu posso até chamar ela de variável, mas variável é uma coisa muito da linguagem C, onde tudo é um espaço de memória em bits lá. E aí você pode falar, variável do tipo inteiro. O pessoal fala isso, variável do tipo inteiro, porque é uma variável lá no seu programa e ela é do tipo inteiro 32. Isso aqui agora você tem que começar a enxergar não mais como lá dentro dos bitzinhos bonitinhos do computador. Enxerga isso aqui como objeto da vida real. A bola vermelha, ela é um objeto da classe bola, com isso aqui que eu passei para ela e sendo capaz de fazer todas as ações que a classe bola permite. Aí começa a ter, por exemplo, essas interações que eu falei para vocês. Por exemplo, um escritor podendo usar uma folha de papel. Se eu criar uma classe pessoa aqui, onde eu passo um nome para ela, tudo que me importa é que ela tenha um nome, então aqui no def init eu passo só o nome. Para falar eu não preciso passar nenhum argumento, então eu passo só o self. E ela fala o próprio nome, ou seja, ela fala, tipo assim, se o nome dela for João, né, ela fala João está falando. Esse é o método de falar de uma pessoa. Só que eu posso fazer uma pessoa rolar uma bola. Eu posso criar um def rolar bola, uma função que uma pessoa executa de rolar uma bola, que recebe um self, como sempre, e recebe uma bola, que é um objeto do tipo bola. Aqui não está especificado, mas para funcionar tem que ser. Tanto é que eu vou chamar um método rolar dessa bola. E aí eu vou falar, tal pessoa rolará a bola. E vou chamar o método da bola dentro da classe da pessoa. Olha para você ver, eu criei uma classe pessoa aqui, vou criar isso aqui. Eu instanciei uma pessoa com o nome de variável João, o nome do objeto é João, e aí eu passei como o atributo nome aqui, self nome, como João Carlos. Depois eu peço para ele falar, ou seja, ele vai executar essa função, e eu peço para ele rolar uma bola. Qual bola? Eu tenho que passar aqui. Vou rolar aquela bola vermelha que a gente criou. Se o objeto que a gente criou, bola vermelha, não existisse, a gente ia mandar o João Carlos rolar o quê, se o objeto não existe? Então, tudo fica muito mais factível, muito mais palpável. Isso aqui é um objeto mesmo, que ele está no mundo real e agora ele está bem representado aqui na programação. E eu posso pedir para ele simplesmente rolar a bola. E o que ele vai fazer? Ele vai falar, essa função fala que ele está rolando a bola, que o João vai rolar a bola. Depois ele executa a própria rolar, que é o que? Ir lá e falar, a bola está rolando. Então ele executa as duas, olha. João Carlos rolará a bola, que é essa linha aqui. Depois ele chama o bola.rolar, que é isso aqui, que printa se a bola está rolando. Então, por exemplo, você pode, fazer ele gastar... você pode fazer ele gastar uma folha do papel. Vamos supor que toda vez que você usa a caneta, você decresce -1 de tinta, e ela tem, 2.000 de tinta. Então, aqui na função, lá na caneta, teria uma função decrescer tinta que tira -1 da quantidade de tinta. E aqui, na hora que a pessoa tem uma função escrever, ela recebe uma caneta e acessa lá o caneta.decrescer tinta, algo assim, entendeu? Os objetos começam a interagir um com o outro porque um faz uma ação sobre o outro. Tá ficando tudo claro até o momento aqui? Vocês estão entendendo que
Eu não sei, para quem nunca viu isso aqui, é até melhor do que para quem estudou C. Para quem estudou C, você tem que ter toda uma coisa de abstração, que agora você não vai entender mais as coisas normais, você vai ter que entender tudo como bitzinhos lá no computador. E aqui agora é um retorno, né? Uma coisa mais sensata a se fazer, creio eu. Tá todo mundo entendendo? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Aqui a gente tá, deixa eu ver, a gente já viu esses 3 aqui, né? Eu tenho que voltar lá na parte de funções e explicar melhor para vocês um negócio. Tem que terminar a PO e depois a gente tem mais esses 7 aqui. A gente ainda tem mais 2 dias. Não vai dar. Certeza absoluta. Certeza absoluta que não vai dar. Vocês me desculpem, né? Como era para ser só essas 2 semanas, eu tinha me programado para fazer tipo em 10 dias. E aí eu pensei, se eu deixar a semana inteira vai ficar um saco. Então eu vou tirar as quartas. E aí ficaram 8 dias. Eu não sei se eu vou precisar dos 10, mas com certeza não vai dar para terminar nesses 2 dias. Eu acho que eu vou parar aqui agora, não vou passar a herança, ou vou passar a herança é pequenininho, eu passo a herança aqui, e aí na outra aula a gente ainda vai ter que ver essas 7 coisas, e eu quero, nos extras, né, pelo menos mostrar para vocês isso e isso. Só não quero mostrar isso, deixar isso de exemplo, mas esses 5 aqui eu quero mostrar. E aí já é certeza que não vai dar tempo, não, de fazer nesses 8 dias. Então, primeiro me confirmem, né, se vocês acharem que eu devo correr mais, ou se vocês que primeiro fizeram como se fosse um acordo fazer esse curso em 8 dias, né, se vocês acordam de igual maneira de continuar por 1 dia ou 2, mais uma segunda ou na terça também, para conseguir cumprir, né, eu passar aquele parte do NumPy, do Pandas e do Matplotlib. Para quem se interessar também, né, porque é uma parte do NumPy que não necessariamente as pessoas vão querer, é uma parte do Python que não necessariamente as pessoas vão querer saber. Não, beleza. É assim, eu vou tentar fazer de tal maneira que o Python, eu termino até sexta, porque aí o que foi falado vai ser cumprido. O Python mesmo vai ser até sexta. Mas aí o NumPy, o Pandas e o Matplotlib, acho que vai levar um pedaço da sexta e mais segunda ou mais terça também. Porque acaba que se eu não passar isso aqui, vocês vão falar, poxa, agora eu vou ter que estudar isso aqui sozinho. Então, já que eu estou aqui passando... Certo, vamos passar essa parte de herança. O que é essa herança, né? Essa herança é um modo dentro desse entendimento de que tudo são classes e tudo são objetos, de que você pode hierarquizar, igual você tem na biologia, né? Dentro de certa classe lá, nossa, eu não vou saber dar nenhum exemplo aqui. Sei lá, dentro dos vertebrados você tem os mamíferos, você tem os répteis. Eu soube uma coisa. E aí faz tudo parte de uma hierarquia. Você concorda que o réptil é um vertebrado? E o mamífero ele também é um vertebrado? Então os dois pertencem ao vertebrado? O que o vertebrado tem que é em comum a esses dois? As vértebras. Então, por exemplo, você pode colocar na classe dos vertebrados só as vértebras, só o que eles têm em comum. E depois você herda dessa classe de vertebrados, cria uma classe mamífero que herda tudo que a de vertebrados era, e eu vou adicionar mais coisas ainda. Por exemplo, fazendo aqui com uma criança, porque, como vocês puderam ver, eu achei um exemplo de biologia somente. Eu vou criar uma classe criança, e eu vou abrir e fechar aspas para ela herdar da minha classe que eu já criei, que é pessoa, olha para você ver, criança com C maiúsculo, pessoa com C maiúsculo, dá para eu entender que os dois são classes. Isso aqui é o quê? Eu vou, assim, em linhas gerais, é você falando que a criança é uma pessoa. Só que ela é mais do que uma pessoa, ela é mais do que só aquilo. Então, se eu falei que uma pessoa, ela tem um nome, ela fala e ela rola uma bola, eu posso falar que uma criança tem um nome, ela pode falar, pode rolar uma bola e pode ter mais atributos e pode fazer mais coisas. Isso aqui que eu vou passar para vocês, que é como você invoca ela aqui, eu acho que já até foi atualizado, eu não tenho certeza. Na época que eu aprendi era assim, não sei se nas versões 3.9 aí que já deve estar, se é diferente disso.
Mas inicialmente você faz o quê? Você chama a sua inicializadora, passa aqui, eu quero que a minha criança tenha nome e tenha idade, ela não tem só nome igual a pessoa. Aí eu vou chamar a função super, que ela inicializa todas as variáveis que são referentes à classe de cima, digamos assim, né? Então, tudo que é referente à pessoa, eu chamo nesse super, abre, fecha aspas, ponto, underline, underline, init, underline, underline, e passo aqui dentro. Se nome recebesse, se pessoa recebesse nome, CPF, RG, aí eu receberia aqui nome, CPF, RG, idade, passaria nome, CPF, RG aqui, que é tudo que compete à pessoa, que é o que veio aqui de herança. Para além das coisas que eu usei, dos atributos que eu usei, aqui é claro, né? Vocês podem ver que eu tenho que falar que eu estou usando esses atributos lá da classe superior, da classe de cima dessa aqui, da classe mãe. E para além desses atributos, eu ainda tenho esse aqui também. Aí, fazer da mesma forma, né? Self-idade recebe idade. Para as funções, para os métodos, eu não preciso fazer uma chamada assim que valida os métodos de cima. Os métodos de cima já são usáveis. Uma criança ela já consegue falar e rolar uma bola. Só que eu quero que a criança também consiga fazer outras coisas, como brincar e falar a própria idade. Então, por exemplo, eu defini uma criança aqui, instanciei como criança, passei o nome e a idade dela, e ela consegue falar igual a pessoa, ela consegue brincar igual a criança, e ela consegue falar a idade igual a criança. Inclusive, vou rodar isso tudo, ele está falando, está brincando, contou que tem 3 anos, eu posso usar aquela da rolar a bola. Eu posso falar que, como ele é uma pessoa e uma pessoa sabe rolar na bola, eu posso chamar o método rolar, e olha para você ver, já aparece na ajuda ali para mim. O rolar bola não está codado dentro da criança, mas a criança herdou de pessoa, então indiretamente está codado sim. Eu posso mandar ela rolar uma bola, e eu preciso de uma bola, preciso passar uma bola, ele já está me ajudando ali, vou passar aquela bola vermelha que a gente criou. Fala lá, rolará a bola está rolando, uma função que era lá da classe pessoa. Muita coisa pode ter ficado confusa aqui, mas é porque isso aqui é uma novidade para vocês, digamos assim. Espera que eu vou só no banheiro aqui, a gente já volta para tirar mais dúvidas. Retornei, pessoal. Vocês têm alguma dúvida dessa parte? Assim, eu entendo que com certeza vai ficar meio estranho, porque vocês nunca viram isso aqui. E vocês viram que eu não foquei exatamente na sintaxe, porque digamos assim, se eu ficar digitando a sintaxe aqui para vocês, isso não vai ajudar em nada, não me ajudou da vez que eu estudei, não vai ajudar vocês. Da vez que vocês forem usar a POO, vocês vão ter que digitar lá na internet como é que é a estrutura certinha e ir copiando a sintaxe até a sintaxe entrar dentro da sua cabeça. Não é eu falar uma vez aqui que vai ajudar vocês, acho muito mais proveitoso eu usar esse tempo para gerar um entendimento dentro da cabeça de vocês do que é o POO, de como é que são as classes, o que é você herdar uma coisa, o que é você ter métodos, o que é você ter atributos, e esse tipo de coisa. E a interação, né, que é uma das outras coisas que eu queria colocar. Existe mais coisas sobre classe no Python, não acho que seria coerente eu ficar passando várias coisas aqui, porque se você não vai usar nem herança, se você não vai usar nem esses negócios, então para que eu vou falar de polimorfismo, que é uma coisa mais complexa ainda dentro das classes? Então, eu falei do que era competente de ser falado ali, e se vocês um dia precisarem mexer com heranças, depois vocês vão acabar se deparando com polimorfismo. Dentre outras coisas que vocês podem encontrar no Python inteiro aí, que eu posso ter cortado algum micro conteúdo que eu acho que vocês nunca vão usar, mas se chegarem a usar, vocês vão se aprofundar. Pessoal, por enquanto, então, né, sem mais demais opiniões, fica acordado assim, então. Eu acho que eu vou conseguir terminar o conteúdo essa semana do Python, e aí fica aqueles módulos lá, né? Porque aqui, por enquanto, eu estou ensinando para vocês coisas do Python, sempre do Python. Como faz tal coisa no Python? E aquele extras lá, a gente vai importar alguma coisa e aprender a biblioteca no Python. A gente vai dar um import NumPy e vai mexer com NumPy. A gente não vai mexer mais de critérios que tem a ver com Python puro. A gente vai dar um import no OS e vai ver o que o módulo OS consegue fazer. Esse tipo de coisa. Então, eu acho que pelo menos essa semana eu consigo terminar o que é a parte do Python puro, sim.
Ficou alguma dúvida, pelo menos conceitual, ou de coisa que vocês queiram saber se é possível ou não? Ficou meio confuso? O que é que repete com relação a PO? Do contrário, vocês estão dispensados aí, né? Já são 9 horas. Beleza, então. Valeu.